Excelência Presidente da Assembleia Nacional, deputadas, deputados, dignos representantes do titular do Poder Executivo. Relativamente ao orçamento de 2023, gostaríamos de tecer as seguintes considerações. Hoje do presente exercício econômico estará mais uma vez à mercê do preço do barril de petróleo, dependendo a sua flutuação dos mercados internacionais, o que se constitui no principal risco para atingir os objetivos previstos no mesmo, uma vez que esta proposta prevê um crescimento das receitas petrolíferas na ordem de 11,8% em percentagem do PIB contra 7,9% de receitas não petrolíferas. Neste capítulo ainda, de acordo com o que ouvimos aqui, se aumentaram as receitas não petrolíferas com base na inovação e empreendedorismo, qualidades próprias dos talentos dos empresários. Gostaríamos de ter acesso a um exemplo de 50 grandes contribuintes fora do setor petrolífero. Outro sim, quantas empresas angolanas são contribuintes das receitas fiscais petrolíferas, um setor com mais de 100 oportunidades de investimentos exclusivos para empresários locais em Luanda, no Zaire, em Cabinda e não só, nos termos do Decreto Presidencial 271/2020. O cenário de excessiva petrodependência da economia remete-nos a melhorar cada vez mais os mecanismos da estratégia de substituição de importações e promoção das exportações, de tal forma que se opere uma verdadeira mudança estrutural para o aumento da produção, do investimento privado, destacadamente, dos empregos, rumo ao crescimento e desenvolvimento sustentável da economia angolana. Relativamente às despesas por natureza econômica, claramente as despesas correntes referentes a pessoal, aquisição de bens e serviços representam 47,9% do total das despesas, enquanto as despesas de investimento, consideradas boa despesa, representam somente 15% do total das despesas. Vale referir ainda que, segundo dados oficiais, pelo menos 9,2 bilhões de kwanzas foram investidos nos últimos 5 anos, que cerca de 20,4 mil milhões de dólares. Mas, infelizmente, o impacto deste investimento na estrutura econômica e na qualidade de vida das populações está aquém de tão avultada execução financeira. Relativamente às despesas por função, a bandeira da priorização do setor social com dotações regionalmente aceitas, com destaque para a educação 20% e saúde 15%, é incontornável, havendo a necessidade de Angola enveredar por esta via, melhorando a execução financeira e diminuindo paulatinamente o peso do serviço da dívida sobre as dotações do mesmo e outros setores afetos. Sobre as mesmas despesas, tem-se a concepção errada de que os subsídios aos preços dos combustíveis são despesas de proteção social, o que não é o caso, por elas beneficiarem de igual modo ricos, classe média e pobres, o que é injusto por tratar pessoas e empresas com condições econômicas diferentes de igual modo. Ainda no capítulo das despesas por funções, são as operações da dívida pública que poderão suplantar todas as outras na prossecução das funções do Estado. Ainda esta semana, a senhora Ministra assinou mais um empréstimo com a China e somos o país africano mais devedor a este país. Os nossos netos um dia vão nos perguntar se as discussões de hoje somente abordavam despesas para despesas correntes e despesas só para nós e o que deixamos para eles. Gostaríamos igualmente de recordar que, em termos de regras fiscais contidas na Lei da Sustentabilidade Pública, das Finanças Públicas, número 2 do artigo 5º, a apresentação deste orçamento
implica a apresentação da estratégia de endividamento de médio prazo, com indicativo das medidas e mecanismos concretos para a redução do rácio da dívida pública em relação ao PIB. Outro sim, seria bom que houvesse clareza relativamente à estratégia fiscal tendente a determinar a trajetória da redução do déficit fiscal primário não petrolífero, nos termos do número 2 do artigo 6º da mesma lei. Gostaríamos igualmente de manifestar a nossa preocupação com a manutenção das excessivas autorizações ao Presidente da República, contidas no presente orçamento. Hoje, vemos a PGR atrás de afortunados ilícitos, mas devemos dizer que muitos desses afortunados passaram exatamente pelo Orçamento Geral do Estado e outras vias, nos tempos da outra senhora, através de exacerbados cheques em brancos passados ao titular do Poder Executivo para adjudicar receitas, determinadas despesas, usar os fundos do diferencial de petróleo e outros fundos sem nenhum freio institucional, modificar despesas, contrair empréstimos, celebrar contratos de preferência com adjudicações diretas, emitir garantias soberanas. Depois, não digam que não avisamos, nem persigam as novas joias do setor privado, Carrinhos e o Matapalo e outras entidades, que hoje se tornaram o renascimento do monopólio e oligopólios que o titular do Executivo atual jurou eliminar da economia que deveria ser de concorrência leal. Nem pensem também em perseguir os filhos do outro e nem o maltratem, porque são vocês que lhe estão a dar a faca, o queijo e até o pires na mão. Portanto, finalmente, pedimos ao Executivo que opte por executar uma política fiscal e aduaneira mais amiga das famílias, das empresas, para não transferir as classes médias para as pobres e as pobres para abaixo do limiar da pobreza, sobretudo porque a situação como está não pode piorar. Temos que avançar e para frente é o caminho. Muito obrigada.